Foi a idealização desse documentário? Você fez o roteiro, mas também participou da parte da produção? Uhum. Basicamente, a gente teve, eu e o pessoal, né, do documentário, a gente teve uma matéria no semestre passado que se chamava Narrativas Documentais, e o trabalho de conclusão da matéria era basicamente a gente fazer um documentário de no máximo 15 minutos e falar, o tema era memória e inovação. E a ideia inicial era outro tema, mas aí acabou que alguém da sala falou sobre teatro e eu resolvi pegar esse tema e adaptar. E o grupo tinha começado só comigo e com o Gustavo, que é o editor, e a gente não sabia como que a gente ia fazer esse trabalho, porque os outros grupos estavam com 6, 7 pessoas, e acabou que a Isadora e o Rafael entraram depois do semestre, juntaram com a gente, e a ideia inicial era pegar 3 atores diferentes, um que entrou no teatro antes dos anos 2000, um que entrou no teatro durante os anos 2000 e um que entrou depois, agora, na pandemia, e mostrar como que seria, né? Como que eles acham que era o teatro, como é agora e que as perspectivas para o futuro. Mas acabou que a gente percebeu que em 15 minutos seria muito difícil fazer isso e tratar de cada um. E aí a Isadora, ela faz teatro, fazia no caso, e aí ela veio com a ideia de entrevistar, pegar uma peça que foi feita durante a pandemia, de modo online. E a Isadora entrou em contato com o Cláudio, da Companhia Luna Luneira, aqui de Belo Horizonte, e a gente marcou entrevista com ele, fomos conversando, porque a peça que eles fizeram, lá em 2020, final de 2019, chamada E Ainda Assim Se Levantar, eles iam ter uma turnê no começo de 2020, mas aí, por causa da pandemia não puderam e resolveram adaptar. E a gente, aí depois dessa ideia de pegar a peça, a gente queria falar um pouco sobre a vida do Cláudio, falar realmente memórias dele. E acabou que a gente tinha muito mais material da peça e muito mais conversa sobre a peça, então a gente resolveu focar mais nessa mudança e falar um pouco mais sobre teatro nesse momento de eu esqueci a palavra, mas esse momento de tentar fazer Inventar. isso mesmo, tentar fazer algo novo, né? Eu vi que a Isadora chegou, vou pedir para ela se apresentar também. E agradecer pela presença dela aqui. Ei, desculpa a atraso, gente. Eu me chamo Isadora, estou no segundo período de cinema na UNA. Eu fazia teatro no Palácio das Artes, mas eu tranquei esse semestre. E é isso. E para vocês, como que foi fazer cinema e fazer esse documentário? Assim? Como foi a influência de vocês? E pensar esse filme na faculdade também. Quer falar um pouco, Dora? Pode falar, eu tô pensando aqui. Então, eu já tinha feito teatro mais nova e a gente quis ver, assim, esse desafio que era o teatro gravado, né? Ano passado, eu estava numa fase muito viciada em Hamilton e tal, então eu comecei a procurar mais teatros que foram adaptados para filmes, para televisão, essas coisas. E a gente foi muito difícil de gravar, porque a gente teve que fazer as entrevistas todas online, não teve como a gente bater papo com o Cláudio presencialmente, a gente nunca se conheceu. Eu e Isadora, a gente se viu uma vez presencialmente, então, assim... E aí tem falas ótimas do Cláudio na entrevista que a gente não pôde colocar porque ficou travando o áudio ou travou a imagem, ia ficar muito ruim da gente colocar essas imagens. Então, foi bem complicado a parte de produção em si, porque outros grupos fizeram produções em locais externos, assim, mas a gente resolveu fazer todo ele online justamente para mostrar, né, os desafios. E tanto que, em versões anteriores do filme, tinha partes que o Cláudio estava travando, a gente queria deixar isso, mas às vezes poderia também confundir com um travamento assim da exibição, sabe?
Então, a gente preferiu deixar só as partes mais limpas. E, no caso, fazer um filme desse na universidade é difícil, porque a gente está vendo muita matéria, e ao mesmo tempo que a gente está estudando para as provas, lendo muita coisa, a gente tem que pensar em roteiro, pensar quando que a gente vai poder se reunir com os atores, né? Quando que a gente vai poder se reunir para fazer edição, essas coisas. Então, acaba que era muito corrido para a gente. A gente estava... teve um momento que a gente estava muito adiantado, a gente era um dos grupos mais adiantados, e aí os 4 basicamente ficaram numa onda de não conseguir fazer nada, aí a gente atrasou de novo, e aí fica nessa de, tem uma semana que a gente não pode porque não sei o quê, tem que apresentar outro trabalho, tem que apresentar isso. É uma correria, mas em geral é uma experiência muito boa, assim, a gente poder ver amigos nossos produzindo e fazendo com o mesmo tema. Você falou um pouco isso, Isadora? Quero sim. Foi exatamente assim, foi muito complexo fazer online. Foi a primeira vez que eu fiz um filme, um documentário, e, e eu sou muito perfeccionista, então até agora eu fico assim, nossa, podia ter feito isso melhor, podia ter feito aquilo melhor, podia ter modificado, a gente podia ter feito presencial, só que a ideia do documentário era exatamente trazer essa ideia de ser online, né, de estar acontecendo as coisas online. Então, eu achei nada mais justo do que ser online isso, assim. A gente também passar por essa dificuldade, que foi, a gente não conseguia se encontrar, então, às vezes, a internet não funcionava, aí demorava, ou a Duda, por exemplo, ela faz faculdade de manhã, ela estava no meio da faculdade e a gente não conseguia se encontrar, às vezes, ela, tipo assim, gente, eu tenho que almoçar, só um minutinho, eu tô entrando, só deixa eu almoçar. Eu acho que a quarentena deixou isso muito mais complexo, assim. E também uma dificuldade que eu achei que os professores até comentavam, assim, para a gente não confundir o teatro online com o cinema e trazer isso para o filme, porque o teatro online não é cinema. E aí, como tinha muitas coisas filmadas, acabar trazendo essa ideia, assim. E então eu sinto que essa foi uma dificuldade muito grande, assim, até como estudante, né? Acho que é isso. E vocês começaram a falar um pouco sobre o processo de produção. Como que foi o processo de produção e montagem desse filme? Assim? Vocês tiveram muito material bruto, assim, vocês tiveram que escolher como que foi a curadoria disso tudo até chegar ao filme final, ao documentário final? A gente tinha, acho que mais de 10 horas de material, assim, porque a gente tinha a peça deles online, tinha 3 peças online, a presencial, a online que eles fizeram ano passado e a online que eles fizeram esse ano. Mais a entrevista com ele, a gente fez 2 entrevistas com ele, e mais ensaios dele, ensaio do Zoom, que a gente acabou não colocando, então tinha muito material e foi muito difícil, assim. Eu lembro da gente ter um bloqueio assim criativo gigantesco do que a gente coloca, da gente fazer um roteiro e tá tudo muito embaralhado de ideias assim e a gente ter que como se nos organizar aqui direito para ver, porque a gente queria colocar tudo, a gente queria colocar tudo que tinha ali. E aí a gente teve que decidir assim, o que é melhor para a gente colocar, né? E aí essa parte foi muito difícil, selecionar, eu acho. Até a gente chegar na parte de vamos fazer só sobre a peça e fazer 2 momentos, que é a peça presencial e depois a peça online, assim, para separar, para ficar mais claro também para quem estava vendo, porque para mim e para a Isadora, a gente já sabia qual que era a peça online e qual que era a peça presencial, para a gente, só de a gente bater o olho na cena, a gente já sabia quando foi feita, qual que foi, quantas câmeras eles usaram, porque o Cláudio contou isso tudo para a gente. Então, a gente precisava deixar claro para quem estava vendo que a gente pegou momentos específicos das peças. Então, a gente conversou muito com a nossa professora também e a gente concluiu que seria melhor colocar a primeira parte só a peça presencial e a segunda parte só a peça online. Então, a gente tinha muita coisa também sobre a vida do Cláudio. Ele tinha histórias ótimas, assim, cada entrevista que a gente fez com ele era 2, 3 horas.
Então, ele falou muita coisa de como ele entrou no teatro, peças que ele fez, como ele conheceu várias pessoas, como que foi o processo de criação da peça. Ele falou 20 minutos como que criou a peça. Então, a gente teve que falar assim, olha, o que, que é mais importante, o que, que é imprescindível, porque a gente não pode ultrapassar 15 minutos e também não pode ficar algo maçante. Então, a gente falou, olha, a gente tem que deixar o que é essencial para essa construção da peça e para explicar como que é essa diferença. Até que a gente chegou no produto final, a gente demorou muitas modificações de roteiro, muitas coisas. O filme, eu vi que a peça ela começou em 2019, né? E o filme foi gravado em 2020, é isso? Vocês começaram ele antes da pandemia ou já na pandemia mesmo? Pode falar, Dora. A gente começou esse ano a fazer. A gente fez semestre passado. Não sei. E eles fizeram. Eu acabei assistindo a peça presencial em 2019. Eu cheguei a assistir. E foi um dos motivos eu querer escolher essa peça, por eu ter passado nesse processo de assistir o presencial e assistir o online. Então, a gente começou na pandemia já a fazer esse processo. E como que foi a influência assim, da pandemia no processo de vocês, né? Porque, enfim, como vocês falaram, não tem como a gente se encontrar presencialmente, algumas restrições assim, na hora de gravar ou de fazer o filme. A gente, assim, o começo, que eu tinha falado que a Isadora e o Rafael entraram depois, eu não conhecia o Gustavo, eu não fazia ideia de quem ele era, e aí chegou e a Isadora chegou e a professora falou, olha, escolhe um grupo para vocês fazerem, e para ela fazer, e aí eu falei, olha, pode vir para o nosso, que só tem 2 pessoas, ela gostou do tema, que nem era o primeiro tema ainda, depois ela veio, mudou a questão toda. E aí foi muito complicado, porque eu e a Isadora, a gente nunca tinha se visto na vida, a gente nunca tinha conversado, então todas as nossas conversas eram pelo Zoom, e a gente conversou muito pelo WhatsApp, assim. Primeira vez que a gente conversou pelo Zoom foi meia hora antes da gente fazer a primeira entrevista com o Cláudio. Então a gente teve que aí criar toda uma amizade e tal, a gente se aproximou muito nesse processo, só que é muito complicado você ter essa relação com quem você não conhece do nada, assim, você tem que trabalhar com a pessoa, você nunca ouviu falar dela e fazer novas amizades e assim, beleza, a minha internet caiu, não sei o quê, porque o meu Zoom não é pago. E aí, pra gente gravar as entrevistas com o Cláudio, a gente teve que usar o Zoom dele, que ele pagava, né? E aí a gente usou o Zoom dele. Então, a gente tinha vez que eu e a Isadora, a gente estava discutindo, e aí no meio da entrevista caiu o Zoom, a gente tinha que mandar outro link para ele. Ou tinha hora que, não sei, tem que fazer tal coisa, tem que programar isso, tem que programar aquilo. E a gente tinha uma ideia muito clara de como a gente queria as coisas, assim. Mas acabou que veio o Cláudio a entrevista que ele aparece tá com um sol muito grande, eu acho que é do lado esquerdo dele, assim. Não, do direito dele, né, que a gente vê deles. Aparece um sol muito grande, a luz estourada, e a gente simplesmente não podia fazer nada sobre isso. Então, a gente teve muitos pequenos desafios de conexão, de preparação do ambiente, de conversa, assim. Mas acabou que eu e a Isadora, a gente começou a conversar muito. A gente falava assim, olha, beleza, a gente vai entrevistar o Cláudio até 5 da tarde. Aí a gente ficava até 7 da noite batendo papo. E a gente se aproximou demais nesse processo. Então, apesar de ser muito difícil, configurar áudio, configurar a luz, configurar tudo, foi uma experiência muito bacana. E como que foi a criação desse roteiro, do roteiro do filme? Isadora, fala um pouquinho, porque a ideia inicial foi sua. Nossa, mas você escreveu mais esse roteiro. Pode. Então, o que aconteceu? Eu contei, né, que a gente tinha um roteiro planejado, e aí veio eu e Isadora procurando várias peças diferentes. A gente pegou umas 6 peças para falar assim, o que a gente vai fazer? Vamos colocar a peça que foi feita durante, que foi feita antes, que foi feita durante a quarentena.
E aí acabou que, na hora de sentar para fazer o roteiro, eu preferi fazer uma minutagem, porque fazer roteiro de documentário é muito complicado. Porque você não tem controle sobre o que vai acontecer. A gente estudou muito sobre a questão do risco do real. Você ser documentarista, você sempre está preparado que a vida vai acontecer. Então, a gente não tinha como controlar. Uma das cenas que eu e a Isadora a gente mais gostava, que acabou não entrando, era a cena da campainha. A gente estava fazendo uma... A gente estava terminando de uma reunião com o Cláudio, e aí ele fala assim, meninas, eu tenho que sair porque eu tenho que atender minha campainha. E essa ia ser a nossa última cena, que era para falar, olha, para dar tipo um alívio cômico assim a gente depois de todas essas tragédias a gente ainda consegue se levantar, a gente ainda consegue ter um pouco de leveza. Acabou não indo para o corte final, mas aí a minutagem ela acabou sendo um pouco difícil porque era basicamente eu escrevendo e aí eu e Isadora vendo as peças e falando, olha, a gente quer essa parte, a gente quer essa outra parte, qual imagem que vai vir com esse áudio e tal, porque a gente separou um documento do Word. Na verdade, a gente fez uma planilha. De um lado era o vídeo e do outro lado era o áudio. Então, a gente tinha muitas imagens para colocar, muita coisa. Só que não deu certo, porque eu falava assim, olha, Gustavo, coloca isso, isso e isso. E aí ele colocava outra parte da peça e acabou ficando uma confusão, até que a nossa professora chegou e falou assim, olha, escrevam. Eu passei um momento muito grande de bloqueio criativo, eu não conseguia escrever nada, absolutamente nada, justamente por isso que eu fui com a minutagem. Até que eu falei assim, quer saber? Eu vou escrever. E aí eu sentei para escrever e fui escrevendo como se fosse não romance romântico, mas romance de livro, assim, né? No caso, como se fosse uma prosa, mais. E acabou que foi dando muito certo, porque aí a gente conseguia explicar o que a gente queria. Quando você vai fazer o documentário, você basicamente tem que ter as imagens antes, você tem que ter tudo antes para depois você escrever. Óbvio que você pode falar assim, olha, eu vou perguntar tais perguntas para o Cláudio, vou fazer tal coisa, mas acaba que sempre acontece algo que você vai querer mudar e tal. Então, é muito diferente de fazer um roteiro de ficção ou um roteiro na verdade, um roteiro cinematográfico. Você não tem como saber o que vai acontecer. Mas a gente acabou descobrindo que essa forma de escrever e explicar o que você está fazendo, não só falar, olha, esse áudio vai com esse vídeo, pronto. Não, a gente explicou, olha, agora o Cláudio fala um pouco sobre isso, o que acontece e tal, sananã, e colocou os minutos bonitinho. E eu já tinha, esse é o meu segundo documentário, para fazer o primeiro eu tinha feito assim, né, como se fosse um roteiro de ficção, e acabou que eu só basicamente falei, gente, olha, vocês vão fazer essas falas, a gente precisa desses áudios, e depois eles fizeram a entrevista, e metade do documentário foi a entrevista com o Adriel. Então, acabou que eu não tive muito controle sobre isso. Você tem que fazer algo depois, você já tem que ter o material, e é aí que você escreve. Então, é invertido e é bastante difícil, mas é um desafio ótimo. Para vocês, qual que é a maior dificuldades, né, de produção agora no contexto atual que a gente está vivendo, né? Além do que vocês falaram sobre a produção de vocês, assim, como aconteceu. Pode falar, Dora. Eu falei demais já. Não, eu acho que eu já falei, assim, as maiores dificuldades, assim, o não poder se encontrar, a questão da internet, que mais, assim, eu acho que as coisas que a gente não pode evitar do que está acontecendo, né, todas essas notícias, essas coisas, assim, eu acho que isso também atravessa a gente de alguma forma, e acho que é isso, eu não sei se foi isso exatamente que você perguntou, mas... E sobre o contexto atual, assim, falando sobre, eu acredito muito que o cinema ele é um caminho ele pode construir caminhos, assim, de rupturas também. E para vocês, qual que é a importância de estar falando sobre esse tema, né? Sobre a arte que foi bem impactada, assim, né? Principalmente meio de produção, meio de dinheiro também, né? Enfim.
Na primeira entrevista que a gente fez com o Cláudio, quando ele estava contando sobre o processo de criação da peça, ele falou muito sobre o desmonte da arte, como a gente está vendo atualmente, principalmente no Brasil, né, no caso. Que o governo em si, lá desde 2016, mais ou menos, a gente está ligando a população em geral, se preocupando cada vez menos com arte, cada vez menos com teatro, cinema, e acaba que as coisas estão ficando cada vez mais difíceis assim para se produzir e até para se consumir, né? Ontem eu estava fazendo um trabalho para economia e eu estava falando justamente sobre o fim da meia entrada, que muita gente fala, olha, a meia entrada, esse dinheiro que a gente gasta com a meia entrada, a gente poderia estar gastando com outra coisa, porque o ingresso continua o mesmo preço, mas é o governo subsidiando. Só que, beleza, o custo monetário pode ser diminuído um pouco, mas o custo social é muito grande. Então, a gente tira a oportunidade de pessoas que já não têm tanta oportunidade de estar lá. E acaba que a peça em si, e ainda assim se levantar, ela fala muito sobre as tragédias do dia a dia, que a gente simplesmente tem que levantar e continuar, porque, beleza, o mundo parou na pandemia, parou naquelas primeiras 2 semanas de março, depois todo mundo teve que voltar a estudar, voltar a ser produtivo, então, falar um pouco sobre arte, assim, é complicado, porque a gente está num momento que, poxa, por que eu vou me preocupar com arte se a gente está tendo uma pandemia, se o preço do supermercado está gigante, se a gasolina está chegando a R$ 7 em algumas cidades? Então, transparecer o que a arte significa, que seria esse escape, seria essa abstração, seria também mostrar o nosso verdadeiro eu acho de extrema importância, e tratar assim, misturar duas artes, que a gente acabou misturando o teatro, a reinvenção do teatro e a reinvenção do cinema, querendo ou não, porque a gente estava fazendo um filme online, não é algo tão comum. E eu acho que é basicamente isso, mostrar que a arte resiste, a arte ela vai encontrar novas formas de ser feita, novas formas de ser produzida e novas formas de atingir todo mundo. Eu estava conversando com a minha mãe há pouco tempo e ela falou, olha, muita gente que não tem acesso à peça de teatro, seja porque ou não tem nenhum incentivo, ou não tem condição financeira, ou mora em uma cidade que o teatro não é muito grande, assim, consegue, com o teatro online, fazer parte dessa experiência. Não é a mesma experiência de estar lá com o público, tá com aquela sensação e tal, porque tem muitas diferenças entre teatro e cinema, mas não cabe aqui entrar nelas. E aí você consegue expandir para muita gente que não conseguiria, mas ao mesmo tempo você perde um pouco a essência. É isso, é reinvenção, é uma história que a gente está criando agora e infelizmente ninguém queria, né? Tá tendo que fazer as coisas desse jeito. Mas é isso, resistir. A gente que é artista tem que sempre buscar e correr atrás de fazer as coisas darem certo. Eu acho que é meio isso, sim. Quando você fez essa pergunta, eu pensei muito no teatro, na questão de não tinha palco, né? Não tinha público. Então, como que você vai fazer um teatro numa pandemia? Então, foi uma resistência. Você passar para o online foi uma resistência. Mostrar, assim, a arte está resistindo, tá? Ela resiste a tudo isso, assim. Eu vou colocar como exemplo as escolas de teatro, o TU, não sei se vocês conhecem, o Palácio das Artes, eles passaram por um momento muito difícil de os alunos não quererem fazer uma aula online, porque como se faz um teatro online em casa, assim, num cubículo, sem contato com as pessoas, assim, e aí acabou que o Palácio, a maioria das pessoas trancaram e vieram para esse ano, mas é a questão de as pessoas do terceiro ano, que têm a formatura, elas acabaram formando. Elas fizeram a formatura online. Uma teve a presencial, mas fizeram online. Então, essa questão de resistir mesmo, de arranjar formas. Então, falar desse tema. E o cinema também, que muitos pararam, né? Tipo assim, produções que pararam, ou que botaram a pandemia no meio,
eu vejo uma série This Is Us e botou a pandemia ali no meio, então você... Gente, perdi o fim da minha... Você... gente, perdi o que eu ia falar. Você falar de arte nesse momento é você mostrar isso que a Duda falou, assim, a resistência que está passando, assim, e o momento que todo mundo procurou a arte para poder escapar, assim, como forma de escape de tudo que está acontecendo. Então, para mim, foi de grande importância mesmo falar sobre isso, assim, tanto que o professor, ele falou uma coisa, assim, que o nosso documentário é muito atual. Ele falou assim, se eu encurtar para 3 minutos esse documentário, eu consigo fazer uma notícia com isso aqui, eu posso, né, eu voltar para o noticiário, porque ele é atual, está acontecendo. Então, para mim, foi de grande importância. E como que vocês acham que o que está acontecendo agora, no momento que a gente está vivendo, pode influenciar para os meios novos de produção do cinema, assim, futuramente? E também agora, né? Acaba que, falando mais de cinema em si, o mercado audiovisual, ele está mudando um pouco as relações, porque antes você tinha que, como produtor, né, você tinha que se preocupar com o briefing do dia, você tinha que se preocupar com o almoço de todo mundo, com o transporte, com todo mundo estar lá na hora, todo mundo ser pago um dia e tal. E agora você tem que se preocupar ainda mais com a saúde do pessoal e levar em conta que podem acontecer coisas do tipo que está acontecendo agora, porque está cada vez mais provável que vão acontecer novas pandemias. Assim, globalização, aquecimento global, essas coisas que a gente já sabe, né? Então, eu sinto que agora essa tendência do mercado de focar na produção presencial está afastando um pouco. Óbvio que a gente ainda vai produzir muita coisa, a gente tem poucas coisas sendo produzidas na quarentena, a gente tem filmes super bacanas, que nem aquele Inside, do Bo Birmingham, tem aquele da Manu Gavassi, né, que lançou na Prime Video. Então, acaba que a gente abre margem para ter novas produções, novas formas de se produzir, novas formas de colaborar. Então, se eu quiser fazer um filme com alguém lá do Reino Unido, vai ficar muito mais fácil, porque eu não vou precisar ir para lá, eu posso conversar tudo online, vou ter um custo muito reduzido, né? Mas essas tendências, elas ainda vão demorar muito tempo, pensando até na parte do mercado de streamings. A gente está tendo agora uma produção muito grande de streamings, que nem a gente tem a Disney, a gente tem outros canais se transformando em streamings e a gente tem streamings comprando estúdios. Que nem teve incêndio agora esses dias no estúdio da Netflix, em Albuquerque. Então, a gente acaba que vai misturando as duas coisas vão se entrelaçando, e não é de uma hora para outra. Quando você pensa na mudança do cinema mudo, não foi do dia para a noite que acabaram os cinemas mudos e começaram os filmes com voz e foram popularizados. É algo que a gente vai devagar, mas é uma tendência a gente fazer esse tipo de produção. Porque além de ser uma produção de baixo custo, é uma produção que faz com que a gente tenha muito mais possibilidades para tratar, né? Para fazer. Não pode falar. É meio isso, assim, essas novas possibilidades. Mas eu fico conversando muito sobre isso, o quanto que a gente vai pegar do momento que a gente está vivendo, assim. Será que vai ser um novo normal? Muito entre aspas, assim. Ou será que a gente vai largar isso, assim? A gente vai... Tudo isso que a gente pegou, tipo, os filmes que foram feitos de forma online, será que a gente vai largar isso, assim? A gente não vai esquecer? Tipo, agora que a gente pode fazer do jeito que a gente estava fazendo, vamos voltar para o jeito que a gente estava fazendo. Ou se a gente vai realmente aprender que tem novas possibilidades de fazer e pegar isso como uma forma boa e transformar quando a gente tiver a possibilidade de se encontrar novamente, fazer de uma forma que não seja tão preocupante a saúde, né? Ficar fazendo PCR? Vocês entenderam? Ficar fazendo teste, essas coisas assim. Mas a minha incógnita é o quanto que vai ficar quando tudo isso acabar.
Eu acho que eu acredito muito nessa última possibilidade que você falou, né? Que a gente pode continuar, mas agregando as possibilidades que a gente já conhece, assim, do que a gente está vivendo. Até de forma inclusiva também, porque eu acredito que as pessoas, sei lá, com um telefone, elas podem fazer um filme e ir criando, assim. A Só para gente comentar isso do filme, né, do celular, é que a gente teve uma mostra há pouco tempo, eu não lembro qual mostra, mas um dos filmes vencedores foi do neto da Macota. A Macota, a candidata a vereadora aqui de BH, eu não tenho certeza se ela ganhou, mas o neto dela, de 7 anos, ele fez um filme com celular. Basicamente, a mãe dele pegou o celular depois e viu, olha, ele filmou 15 minutos dele mostrando o terreiro, né? Mostrando as áreas lá eu acho que é Umbanda, o Candomblé, não me lembro direito, e contando as coisas, mostrando a avó, mostrando os amigos. E esse filme ganhou vários prêmios, foi indicado para várias premiações, né? Justamente porque é um filme simples, foi um filme feito no celular. Então, já mostra que a gente já tem gente produzindo desse jeito, mesmo que esse tenha sido acidental, né? Já tem gente produzindo desse jeito e cada vez mais nesse mundo de Instagram e tal, TikTok, a gente acaba aumentando, né, essas possibilidades. E é esse mesmo que a Giovana comentou. Cara, você falou do TikTok, assim, realmente é uma mar de possibilidades, assim, que eu acho que a gente pode ter aqui para frente. Eu queria perguntar para Isadora como que foi acompanhar a peça presencialmente e a peça de modo online. Nossa, me impactou, assim, de alguma forma, porque eu acho que eu tava no dia que filmou, e foi assim, é uma peça que, tipo, tem até um momento que todo mundo sobe no palco, tipo, vai uma galera subir no palco, assim, e aquela energia que tem de teatro, aquela energia gostosa que tem, você não tinha online, né? Tipo assim, tanto que tem uma cena que a gente colocou que a gente assistindo virtualmente, assim, sozinho, sem ninguém ali, até a vontade de assistir diminui, assim. Então, eu assistindo presencial, eu aguento 1h40. Tipo assim, por mais que eu goste de coisas mais curtas, eu aguento 1h40. Agora, online, uma peça online, 1h40, é muito difícil. Assim, desgastante. Então, eu senti isso, assim, e as modificações, assim, a peça, ela fala muito, igual a Duda falou, muito político, muitas das dificuldades que tiveram, assim, de Brumadinho e tal, e agora assistir essa peça pensando numa nova tragédia, né, é, foi impactante para mim, assim. Tanto que eles têm uma cena que eles não se tocam, eles faziam antes se tocando, eles faziam os movimentos assim, dançando, eles tocavam antes. E aí, por causa da pandemia, eles não se tocam. E aí eu vi essa cena e falei assim, caralho, tipo, eles não estão se tocando. E aí me deu um aperto assim véi, olha o que a gente está passando, assim, o que está se transformando. Acho que quando você fala sobre não conseguir assistir, né, 1h40 sentada na frente do computador, acho que a pandemia trouxe muito isso de a gente fazer mil coisas ao mesmo tempo em casa e acaba que você vai distraindo, assim. E isso talvez da proximidade também, é que nem ele falou, que no teatro as pessoas têm vergonha de sair quando tá no meio da peça ainda. E virtualmente a gente tem essa liberdade, assim. E voltando mais sobre o assunto do cinema, vocês são as primeiras mulheres que a gente trouxe aqui, que se inscreveram na mostra. E nós já estamos na penúltima sessão. Semana que vem também a gente vai ter uma mulher. Mas, assim, como que é para vocês a produção das mulheres nesse mercado? Assim? Como é esse mercado para as mulheres também?
acaba que o mercado do audiovisual, ele é mais do que os outros, ele é bastante o QI, né? O que indica. Então, basicamente, para você conseguir entrar, você tem que ir trabalhando aos poucos e fazendo bicos assim, e até que alguém chegue e fala, olha, eu conheço tal pessoa, por que que você não vai ir lá trabalhar na produção? E vai subindo, a não ser que você tenha uma ideia mirabolante, assim, que você consiga vender, assim, para o edital e passar de primeiro. Como a gente entrou agora, eu estou no terceiro período, a Isadora está no segundo, a gente ainda está um pouco longe, sabe? Um pouco longe, assim. A gente ainda não trabalha com o mercado. A gente ainda não sentiu muito isso de, olha, não tem espaço para a gente. Mas acaba que realmente a gente para pensar e tem poucas diretoras assim. Eu, por exemplo, eu consigo de cabeça, eu não sou muito boa com o nome, mas de cabeça eu consigo lembrar da Sofia Coppola, sabe? E é assim, quando eu vou falar, quais são os meus cineastas favoritos? Tem uma lista gigante de homens. Quais são meus atores favoritos? Tem uma lista gigante, tal, as mulheres, são poucas. E aí entra também na questão do próprio salário das atrizes, né? Uma diferença muito grande. Eu estava vendo uma lista de comparação, o ator que mais ganhou em 2020 foi o The Rock, né? E a atriz que mais ganhou foi a Sofia Vergara, só que a Sofia Vergara ganhou o mesmo que o nono colocado na lista de atores, sabe? Então a gente tem uma disparidade muito grande de salários, uma disparidade muito grande na parte também mais técnica do cinema. Quando a gente pensa em direção de arte, quando a gente pensa em roteiro, assim, direção, são espaços que cabem mais mulheres, estão entrando mais mulheres cada vez mais. Mas quando a gente para pensar em iluminação, captação de som, pessoal que vai lá fazer as partes mais físicas do trabalho, tem muito esse preconceito de falar, olha, a mulher não vai dar conta de carregar todo esse equipamento, não vai dar conta de mexer nisso. Na edição a gente ainda tem pouca gente. E é um mercado em ascensão, a gente está conseguindo, as mulheres, né, em si, adentrar mais, cada dia mais, assim, e mostrar que as mulheres também conseguem fazer trabalhos iguais ou melhores que o pessoal, tanto que teve muita... eu esqueci quem que recebeu Oscar por aquele filme da mulher com cabelo colorido, que eu também esqueci o nome, mas a diretora, eu não sei se foi a diretora ou roteirista, ganhou o Oscar. Então, o Promising Young Woman. Então, a gente está cada vez mais entrando assim nas premiações, mas também na parte mais técnica. E tem o quanto que botam fé no trabalho, né? Tipo assim, quanto que botam fé no trabalho da mulher. Eu vejo muito isso, assim, trabalhos de mulheres e o quanto que as pessoas olham e botam fé e falam assim, caralho, é bom, ou quanto olham, tipo, como um mero trabalho, assim, eu fico vendo isso por aí. E aí me dá uma angústia. E a gente fez um trabalho, a gente teve uma aula de curadoria com a Tati, e ela colocou uns curtas pra gente ver. E aí a gente foi vendo e tal. E aí no final ela falou assim, ela foi e comentou, porque eram só homens diretores. E eu olhei assim, aí eu fui em cada curta, assim, eu fui olhando na página inteira, e era só homem, não tinha nenhuma mulher fazendo o curta, assim. E aí eu fui pensando, não é falta de pessoas para fazer, é a falta da oportunidade que tem para as mulheres fazerem. E é isso. E para você, Só um segundinho. Pode continuar, desculpa. para vocês, qual que é a importância do cinema universitário? Então, a gente começa a ter as oportunidades na universidade. E acaba que é muito mais simples a gente fazer um documentário na universidade. A gente teve grupo que fez com a gente, outros grupos que tiveram orçamento. Eu e Isadora gastamos um total de R$ 0. Eu gastei para fazer aquela cena do vinho, gastei o vinho e é isso. A Isadora gastou o café dela. Só, a gente não teve
esse gasto é um negócio, é uma produção muito mais barata, é uma produção que você consegue falar mais as suas ideias, porque quando você tem que, você precisa de um edital, você precisa de várias coisas, precisa de uma equipe completa, e no cinema universitário cada um faz um pouquinho de cada coisa, tanto que a Isadora foi produtora e diretora, eu fui produtora e roteirista, os meninos editaram, no documentário que eu fiz. Eu não sei editar, mas quem editou meu primeiro documentário fui eu. Então, assim, você acaba entrando em várias áreas diferentes, conhecendo várias pessoas diferentes, que já abre, assim, né, o QI, né, que a gente consegue conhecer muita gente do mercado. Teve uma menina que fez trabalho com a gente, que ela já trabalha há anos com produção, então a gente acaba conhecendo muita gente, colocando ideias em prática, e acaba vendo um pouco de tudo. A gente não se atém a uma coisa só. E a gente também consegue explorar muita coisa. Então, olha, vocês precisam fazer um documentário de 15 minutos sobre o tema memória e inovação. Ok, a gente não está concorrendo para ver qual vai ter orçamento, se a gente vai conseguir, se a gente vai no final do mês, a gente vai conseguir ter nosso dinheiro. Então, eu lembro muito do Cavi Borges falando, quando ele foi o diretor de Cidade de Deus, 10 anos depois, e ele falando que, olha, nossa diária era 3.000, a gente não conseguia gravar, todos os dias a gente arrecadava 3.000 reais para fazer a diária. Então, acaba que é mais simples e é uma experiência muito gratificante, você consegue ter acesso ao trabalho de muita gente e é muito trabalho em equipe. Tem hora que é muito bom e tem hora que é muito ruim, mas esse nosso documentário foi nós quatro, a gente ficou muito amigo, tanto que a gente conversa todo dia, foi bem gratificante, assim. E eu acho que é a questão de oportunidade de começar, oportunidade de você experimentar. Ali você pode experimentar, é o lugar para isso, assim. Então, além de você conhecer muitas pessoas e poder fazer ali um mercado, ali, poder conhecer pessoas, é o lugar que você está aprendendo. Então, você está ali com os professores do seu lado te mostrando como fazer. Você pode mostrar. Então, a gente está aqui, né, nessa mostra que vocês fizeram, tipo assim, podendo mostrar para as pessoas, podendo ter esse primeiro contato, que é muito difícil. Eu acho que se não tivesse isso, assim, para você entrar no edital, você não está preparado. Você tem esse preparo, assim, muito maior. Você vai mais seguro de poder fazer isso, assim. Eu sinto que traz essa segurança, traz essas experiências. Vou abrir agora para perguntas, se alguém quiser fazer perguntas antes da gente finalizar a sessão. Ei, boa noite, gente. Oi. Boa noite. Tudo jóia? Jóia, e você? Tudo bem. Eu ia fazer umas perguntas que a Isa acabou fazendo, mas eu achei importante abrir para fazer um comentário, assim. Eu acho que por tudo que vocês falaram e por tudo que a gente já passou até então no Cineclube, assim, e pelo fato da gente estar na faculdade também, estar na UENG, tanto eu quanto a Isabela está no 5º período, e a gente está fazendo a matéria de cinema agora, que foi até um dos motivos que eu quis entrar para o curso, que é de artes visuais, que a gente faz. E a gente está passando por isso, de ter que fazer um trabalho final, que é um curta, de forma digital. E eu achei muito legal, justamente porque o trabalho de vocês é o primeiro que veio para o Cineclube, que foi feito completamente sem contato. Porque a gente teve outro trabalho que foi feito durante a pandemia, mas eles tiveram contato, eles saíram, filmaram e tal. E de vocês não, e assistindo eu fiquei pensando nisso, sabe? Como que vem essas oportunidades de, tipo, a gente está distante, mas a gente pode ter essas conexões e, sabe, vocês falando sobre a dificuldade de trabalhar isso. E eu conheço as pessoas do meu grupo, a gente ficou, né, 2 períodos juntos, e mesmo assim é muito difícil você sentar com as pessoas pela tela e conversar e expor suas ideias e trazer exemplos e ser entendido. Então, acho que foi muito legal, eu gostei muito do filme. Me deixou muito assim também, porque eu ia muito no teatro. E eu percebi que eu não vejo uma peça de teatro já faz 1 ano e meio. Eu nunca assisti digital, eu fiquei muito... Não vai dar certo, isso não vai ser a mesma coisa. Mas eu acho que eu tive esse preconceito muito grande. Mas vendo também o documentário,
me fez pensar em todo o esforço que está sendo implementado, né? Que está envolvendo essa coisa do teatro ser transmitido, assim, porque você comentou dos teatros que são gravados, eu também assisto muita peça gravada. Eu fico pensando que a ideia, né? Eu não entendo tanto de filmagem, de produção, assim, mas a estrutura deve ser completamente diferente da transmissão de uma peça online para uma peça gravada, né? Porque, tipo, você não tem as pessoas filmando e podendo voltar um pouco, e podendo gravar outras noites para editar uma montagem. É tipo, é lá, é do jeito que está sendo transmitido. E eu sinto que deve ser para os atores muito estranho e diferente. Ter que se dirigir às câmeras, ter que mudar a sua montagem. Eu acho que por vocês dois terem feito teatro já, vocês devem pensar muito nisso, né? Tipo, como que é a atuação sem público numa peça que tem muito contato de público e como que é essa atuação direcionada assim para a câmera, para, sabe? É uma reflexão mesmo que eu fiz. Eu não tenho tanto uma pergunta, mas eu queria falar isso. Só comentar. Pode falar, Isa. É uma coisa que a gente falou assim, quando você faz uma peça, você está ali no palco, assim, não tem nenhuma câmera direcionando assim, agora você vai olhar para essa parte do rosto, agora você vai olhar para a barriga da pessoa, não, agora vocês vão ver meu rosto assim, só de perfil. Você não tem isso. Agora, quando você grava uma peça, por exemplo, está tendo agora a formatura do 3º ano do Cefar, foi gravados um aqui no Grande Teatro, uma outra parte, em momentos diferentes, é gravado, não está ao vivo, está gravado. Então, isso, eu sinto isso, assim, estando no meio da atuação, sendo atriz, eu vejo isso, essa dificuldade de, pô, não tem um público aqui, e de você fazer, criar. Tem gente que fez pelo Zoom, que fez peça pelo Zoom e teve esse contato. Então, essa inovação, assim. Pois é, eu ia comentar dessa diferença entre teatro online e teatro gravado. Que o Cláudio, na entrevista com a gente, ele falou, olha, a gente estava passando no YouTube, porque eles gravaram a peça, e aí, depois que a peça foi gravada, eles fizeram uma exibição online. A gente estava lá passando no YouTube, vendo a peça, com os comentários abertos, e uma amiga minha comentou, olha, o áudio está muito ruim, tem como vocês arrumarem e tal? E ele falou, olha, não tem como, porque já está gravado, infelizmente é assim. E aí a Isadora comentou sobre isso de direcionamento, né? O cinema, ele direciona o olhar. Então, você só vê o que o diretor quer que você veja. Então, que nem aqui atrás de mim tem a minha cozinha, só que eu não quero que vocês vejam minha cozinha, então eu simplesmente estou escondendo e fingindo que não existe. Eu estou colocando ela fora de quadro. E o teatro, não. O teatro, uma das coisas que eu mais gostava de fazer quando eu ia, era ver o que as outras pessoas em peça estavam fazendo. Então, quando tem várias cenas assim na peça e ainda assim se levantar mesmo, que tá lá o Cláudio e eu esqueci o nome dele, mas o Cláudio, o outro ator em cena, e eu fico assim, poxa, cadê a Letícia, né? Eu queria estar vendo a Letícia, o que ela está fazendo agora, apesar de não ser o centro, apesar de não ser o que eles estão querendo passar pra gente, queria ver a expressão dela. Tem várias cenas que a Letícia chora na peça. Chora, tipo, a Letícia, não a personagem dela. Então, eu queria falar, pô, ela tá lá toda emocionada, eu queria ter acesso a isso. Então, tem essas dificuldades, né? E eu espero que dê tudo certo no curta de vocês. Dá trabalho, mas no final é muito gratificante. Mais alguma pergunta, gente? Eu queria agradecer a presença de vocês, a inscrição. O bate-papo de hoje foi muito bom. E agradecer a você e a Isadora. Espero que mais para frente vocês voltem aqui de novo, né? Quem sabe presencialmente. E muito obrigada a presença de todo mundo. Obrigada a vocês pelo convite, né? De chamar a gente aqui para debater. Foi ótimo. Vocês querem divulgar a rede social de vocês? Eu vou passar aqui no... Você quer que eu fale ou eu posso passar no chat? Pode passar no chat.
Meu Instagram não tem muita coisa, não, mas é só minha cara mesmo.